Não são esses carros, é aquele carro. É um Audi A7 2018. Como é possível que um jovem adolescente pudesse desvendar pistas que nem mesmo os investigadores mais experientes foram capazes? E o que jaz por trás de tudo isso? Uma verdade, meus amigos, tão sombria e inesperada que fará você questionar tudo o que sabe sobre justiça e corrupção. A jornada de João Pedro, um menino brasileiro com um dom extraordinário, começa agora. E acredite, o que você está prestes a ouvir, bem, não é para os fracos de coração. Meu nome é João Pedro, e na época eu era um estudante do 2º ano do ensino médio. 6 meses antes, havíamos nos mudado para Los Angeles, nos Estados Unidos, por causa do trabalho do meu pai. Para ser honesto, a vida aqui não era fácil. Eu não falava inglês fluentemente, e era difícil me enturmar com os colegas. Mas uma coisa era certa. Meu interesse por carros jamais diminuiria, não importa onde eu estivesse. Desde pequeno, lá no Brasil, em Belo Horizonte, eu conseguia identificar a marca e o modelo de qualquer carro na rua. Bastava um olhar. Meu pai sempre dizia que isso era inútil, mas para mim, observar os carros no estacionamento perto do nosso apartamento em Los Angeles tornou-se uma rotina diária, quase um ritual secreto. Um dia, enquanto eu observava a variedade de veículos lá embaixo, meu amigo Mike se juntou a mim, lançando um desafio. João Pedro, você consegue mesmo identificar o tipo de carro só olhando para o teto? Eu respondi, confiante. Claro que sim. Quer tentar? Mike apontou para um carro qualquer. Após examiná-lo cuidadosamente, eu baixei por nariz. É um Honda Accord 2019. O formato do teto solar e a posição da antena são bem característicos. Deixemos para confirmar e, para a surpresa de Mike, eu estava certo. Ele ficou de boca aberta. Uau, isso é incrível! Como você sabe tudo isso? A partir daquele dia, a notícia se espalhou, e os colegas da escola frequentemente me desafiavam a brincar de adivinhe o carro. Durante a aula, a professora me deu a oportunidade de apresentar um trabalho, e eu escolhi um tema relacionado a carros, focando no impacto do design aerodinâmico no consumo de combustível. Os alunos ouviram atentamente. Embora meu inglês ainda não fosse fluente, a paixão por carros parecia transcender a barreira da língua. Após minha apresentação, a professora me chamou em particular. João Pedro, isso é realmente impressionante. Sua observação e habilidades analíticas são verdadeiramente excepcionais. Ao ouvir isso, pela primeira vez, senti-me confiante de que poderia ser reconhecido na América. Percebi que a única habilidade que eu trouxe do Brasil poderia ser útil aqui também. Meu pai ainda não entendia meus interesses, e tivemos esta conversa durante o jantar. Pai, essa é a única coisa em que sou bom. Meus amigos ficam impressionados e a professora me elogiou. Meu pai respondeu, mas ser tão obcecado por apenas uma coisa não parece certo. Pensei comigo mesmo. Um dia, essa habilidade será realmente útil, e então o pai também vai me reconhecer. Naquela noite, olhando pela janela para a paisagem noturna de Los Angeles, decidi encontrar meu próprio caminho aqui, conectar-me com novos amigos através dos carros e obter reconhecimento por minhas habilidades. O incidente ocorreu numa terça-feira à noite. Meu pai e eu estávamos fazendo compras em um supermercado local quando testemunhamos uma grande comoção. Um atropelamento com fuga havia ocorrido na faixa de pedestres em frente ao supermercado. A vítima, um senhor idoso de 65 anos, havia sido atingido por um carro ao sair do mercado. Felizmente, sua vida não estava em perigo, mas sua perna estava gravemente ferida. A cena instantaneamente se transformou em caos, com as sirenes de ambulâncias e viaturas policiais ecoando por toda a comunidade local. As pessoas começaram a se aglomerar. Alguém viu alguma coisa? Alguém sabe que tipo de carro era? A polícia interrogava as testemunhas, mas ninguém conseguia dar uma resposta clara. O acidente aconteceu por volta das 18h30, quando a noite começava a cair. Uma senhora idosa, com a voz trêmula, disse: parecia um carro escuro. Era um sedã?
Não tenho certeza. Outras testemunhas disseram que parecia um SUV, enquanto outras afirmavam que era um carro esportivo. Suas palavras eram confusas. Todos falavam coisas diferentes. Eu estava ao lado do meu pai, observando a situação se desenrolar. Ao ver o senhor ferido sendo levado às pressas para o hospital, senti uma pontada de tristeza. Também pensei no meu avô. A polícia começou a verificar as câmeras de segurança das lojas ao redor. O dono de uma mercearia próxima foi muito cooperativo. As câmeras da nossa loja estão voltadas para a faixa de pedestres, então devem ser úteis. Mas havia um problema. A qualidade da imagem não era muito boa, e a iluminação no momento do acidente era precária, dificultando a obtenção de uma imagem detalhada do veículo. O policial suspirou ao reproduzir o vídeo. Ele podia ver o veículo passando, mas era difícil discernir a placa ou a marca exata do veículo. Foi então que me aproximei e examinei a tela. Para os outros, era apenas um borrão na escuridão, mas para mim era diferente. O formato dos faróis do veículo chamou minha atenção, assim como o breve vislumbre do padrão das rodas, enquanto o carro freava bruscamente para escapar após o acidente. Eu reconheci aquele design distintivo de 5 raios. Com licença, posso... Eu queria falar com a polícia, mas meu pai agarrou meu braço. João Pedro, por favor, não se intrometa em assuntos irrelevantes. Mas eu estava certo, o padrão do aro pertencia a um Audi A7. Especificamente as rodas de liga leve de 9 polegadas do modelo de 2016 a 2018. Naquela noite, quando cheguei em casa, a imagem continuava se repetindo em minha mente. Eu estava convencido de que estava certo, mas os adultos não acreditavam em mim. Especialmente sendo um estudante do ensino médio, não havia razão para eu interferir em uma investigação policial. Mas pensando no senhor ferido, eu não podia ignorar aquilo. No dia seguinte na escola, eu não conseguia parar de pensar no assunto e não conseguia me concentrar na aula. Durante o almoço, contei a Mike o que aconteceu. Você realmente consegue identificar o carro? A imagem da câmera de segurança está ruim? Sim, claro. O padrão do aro é muito distintivo. É um Audi A7. Mike inclinou a cabeça. Não deveríamos contar para a polícia? Quando cheguei em casa, expliquei novamente ao meu pai. Pai, eu realmente sei qual é o carro e acho que posso ajudar. Ele ficou bravo e disse, João Pedro, por que você ainda age como um garoto brasileiro depois de vir para a América? Qual é o sentido de se intrometer em assuntos irrelevantes? Estudo muito. Doeu-me ouvir aquilo. Não era por eu ser brasileiro, mas porque eu queria ser uma pessoa com senso de justiça. Não era minha nacionalidade que importava. Era meu desejo de fazer a coisa certa. Naquela noite, abri secretamente meu computador e encontrei o site do Departamento de Polícia de Los Angeles. Havia uma seção para denúncias de cidadãos, mas como estudante do ensino médio, duvidei que pudesse fornecer um relatório credível. Alguns dias depois, ouvi que a investigação não havia progredido, e uma sensação de frustração permeava a comunidade local. A família do senhor ferido ia à delegacia todos os dias para perguntar sobre o andamento da investigação. Um dia, ouvi que o dono da mercearia havia encontrado imagens de vigilância mais claras, obtidas de um ângulo diferente das câmaras de segurança do prédio vizinho. Eu corri secretamente para a mercearia e pedi ao dono para me deixar ver o vídeo novamente. Ah, é o João Pedro, ele disse. O que houve, chefe? Eu entendo um pouco de carros e achei que poderia ser útil. Embora cético, ele me mostrou o vídeo. O vídeo refilmado era muito mais claro do que o original. Naquele momento, eu estava convencido. Nas imagens do carro desviando após o acidente, o padrão LED dos faróis estava claramente visível, e até mesmo o formato do plug da grade sob o para-choque dianteiro era visível. Chefe, este carro é um Audi A7 e é um modelo de 2018. É verdade, como você sabia? Eu pausei o vídeo e expliquei. Olhe aqui, tem este LED curvo na parte interna do farol, certo? É o design exclusivo da Audi
e o logotipo da grade do radiador e o para-choque dianteiro, tudo combina. O dono ficou impressionado. Uau, isso é realmente incrível. Eu disse à polícia, mas hesitei. Eles acreditariam no relatório de um estudante do ensino médio? E se meu pai soubesse, eu definitivamente levaria uma bronca. Mas decidi reunir coragem. Pelo avô ferido, senti que era necessário. O dono da mercearia contatou a polícia diretamente e eu ouvi sua conversa do outro lado da linha. Sim, é verdade, ele disse. Este garoto disse que podia identificar o tipo de carro apenas olhando as imagens de vigilância. Uma voz cética veio do outro lado da linha. Estudante do ensino médio. Tem certeza? Isso exige que um técnico profissional determine. O dono olhou para mim, seus olhos revelando preocupação. Eu balancei a cabeça, sinalizando para ele continuar. Oficial, este garoto é verdadeiramente especial. Eu vi suas habilidades em primeira mão. Pelo menos o encontre pessoalmente. Após mais de 10 minutos de persuasão, ele finalmente concordou. Traga-o à West District Police Station amanhã às 15 horas, mas eu não posso garantir que algo vá acontecer. Depois de desligar, meu chefe me deu um tapinha no ombro e disse: João Pedro, amanhã é com você, mas se for muito perigoso, você sempre pode desistir. Eu balancei a cabeça. Obrigado, chefe. Eu vou tentar. Naquela noite, eu me virei na cama, as imagens de vigilância se repetindo em minha mente. As rodas do A7, os faróis e as proporções. Cada detalhe estava vividamente gravado em minha memória. Mas eu também estava preocupado. E se eu estivesse errado? E se os profissionais não acreditassem em mim, no dia seguinte, depois da escola? Disse ao meu pai que iria à casa de um colega fazer o dever de casa. Meu coração estava pesado, mas eu sabia que era uma mentira necessária. Se eu contasse a verdade ao meu pai, ele nunca me deixaria ir. A West Precinct do LAPD é um edifício cinza de 4 andares. Sua fachada parece imponente, deixando você nervoso. 2 guardas estavam na entrada, seus olhos afiados iluminando todos que entravam e saíam. Respirei fundo e caminhei até a recepção. Olá, sou João Pedro. Fui solicitado a vir aqui às 15h. A recepcionista, uma mulher negra de meia-idade, verificou seu computador e assentiu. O detetive Rodrigues está esperando por você. Por favor, espere naquela cadeira ali. A sala de espera estava cheia de uma variedade de pessoas. Havia familiares com semblante ansioso, advogados com aparência séria e alguns cidadãos comuns que pareciam ser testemunhas. Sentei-me em uma cadeira no canto, minhas palmas começando a suar. Penduradas na parede estavam fotos de policiais que morreram em serviço. Olhando para aqueles rostos jovens, senti o peso daquela profissão. Após esperar por quase 40 minutos, um homem de meia-idade apareceu diante de mim. Ele era baixo, mas robusto, sua pele morena sugerindo ascendência latina. Seus olhos, embora afiados, eram mais gentis do que eu esperava. Você é João Pedro? Eu sou o detetive James Rodrigues. Ele estendeu a mão e eu a apertei nervosamente. Ouvi dizer que você entende muito de carros. Sim, detetive. Eu disse, minha voz tremendo um pouco. Não fique nervoso. Queremos apenas ouvir suas ideias. Siga-me. O detetive Rodrigues me levou por um longo corredor. De cada lado havia escritórios e através das janelas de vidro eu podia ver policiais ocupados lá dentro. Alguns estavam ao telefone. Alguns revisavam documentos. E alguns discutiam um caso. A atmosfera era tensa e senti a urgência da investigação. O escritório em que chegamos era maior do que eu imaginava, suas paredes cobertas com fotos, mapas e documentos. O mais impressionante era um grande quadro branco com um diagrama da cena do acidente. 5 ou 6 detetives enchiam a sala e todos pararam o que estavam fazendo para olhar para mim. Pessoal, este é João Pedro. O detetive Rodrigues me apresentou. O dono da mercearia disse que ele conseguia identificar o tipo de carro a partir das imagens de vigilância. Uma jovem detetive falou primeiro. Sério? Nós até usamos software profissional.
e ainda é difícil ter certeza. Outro detetive sênior estava mais cético. McKinney, não espere muito. Afinal, ele é apenas uma criança. Mas o detetive Rodrigues sinalizou para o silêncio, dando-me uma chance. João Pedro, olhe para isso. Ele me levou a uma tela grande, onde as mesmas imagens de vigilância que eu já havia visto estavam sendo reproduzidas. Desta vez, as imagens eram de um ângulo diferente e haviam sido processadas profissionalmente. A imagem estava muito mais clara do que antes, mas ainda não era nítida o suficiente para identificar facilmente. Eu engoli em seco nervosamente. Todos na sala estavam me encarando. Eu podia sentir a suspeita, a curiosidade e um brilho de esperança. Essa responsabilidade pesava sobre mim, mas também aguçava meu foco. Por favor, toque novamente desde o início, eu disse. O vídeo começou mostrando o momento do acidente e a fuga rápida dos veículos após o impacto. Pedi que pausassem em algumas cenas-chave. Olhe aqui, apontei para a tela. Embora a imagem não fosse clara, eu conseguia distinguir o contorno básico do veículo. A linha do teto era distintiva, inclinando-se para baixo a partir do pilar B. Um exemplo clássico de design de carro esportivo. Então, deste ângulo, pedi outra imagem. Os faróis tinham um formato único. Pareciam faróis de LED matriciais, com um design distintivo de luz diurna. Um detetive franziu a testa e disse: "Mas muitos carros de luxo têm esses recursos." Você está certo. Eu assenti em concordância. Mas aqui está a evidência decisiva. Apontei para a lateral do veículo, brevemente visível enquanto fazia uma curva acentuada. Olhem as rodas. Embora fosse apenas um vislumbre fugaz, o design de 5 raios era claramente visível. E eram enormes, parecendo ter pelo menos 19 polegadas. Eu só havia visto esse padrão de raios distintivo no Audi A7. Um burburinho irrompeu na sala. Um detetive disse que parecia plausível, mas outro permaneceu cético, sugerindo que poderia ser outro modelo. Há outra evidência. Continuei. Por favor, olhem a visão traseira do veículo enquanto ele se afastava. Embora esteja embaçado, vocês podem ver o formato das lanternas traseiras, uma faixa contínua de luz vermelha, o design exclusivo do Audi A7. O detetive Rodrigues olhou para mim com admiração nos olhos. Você pode confirmar o ano? A julgar pelos faróis e pelo design das rodas, é provavelmente um modelo de 2016 a 2018. Se bem me lembro, este design de roda em particular só apareceu após o facelift de 2018. Um silêncio pairou na sala, enquanto todos digeriam minhas palavras. De repente, um escárnio ecoou do canto da sala. Detetives, vocês não vão realmente acreditar nas palavras de um estudante do ensino médio, vão? Todos se viraram para olhar a fonte da voz. Um homem branco de meia-idade, de terno, levantou-se de sua cadeira. Sua expressão estava cheia de desdém, seus olhos brilhando com arrogância. A identificação do veículo requer tecnologia e equipamentos especializados. Não pode ser determinada por instinto. O detetive Rodrigues franziu a testa. Nick, este garoto tem razão. O homem chamado Nick disse, dando um passo à frente. Rodrigues, eu sou o especialista em análise de veículos neste departamento. 15 anos de experiência me ensinaram que é impossível fazer uma avaliação precisa com imagens borradas como esta. Ele se virou para mim, seus olhos cheios de desafio. Garoto, carros de brinquedo são diferentes de carros de verdade. Naquele momento, senti uma sensação de humilhação sem precedentes, mas ao mesmo tempo, também senti uma onda de espírito de luta. Eu não podia deixá-lo me subestimar, e certamente não os brasileiros. Senhor, eu criei coragem para dizer: se o senhor tiver fotos de outros veículos, eu posso provar minha capacidade. Brady zombou. Ok, vamos testar. Ele se virou para os outros detetives e trouxe algumas fotos de veículos, pedindo ao garoto para demonstrar suas habilidades. 10 minutos depois,
10 fotos de carros de luxo semelhantes estavam sobre a mesa, todas especialmente processadas para mostrar apenas imagens regionais ou borradas. Este era claramente um desafio, e eu respirei fundo. Não era apenas uma questão da minha própria capacidade, mas também uma questão de dignidade. Ok, eu vou começar. A primeira foto era de um BMW Série 5, provavelmente de 2019. A segunda foto era de um Mercedes-Benz Classe A, um modelo de 2020. A terceira era um Audi A6 2018. Analisei cada uma, a tensão na sala crescendo a cada resposta. A expressão de Brady gradualmente mudou de desdém para surpresa e, finalmente, para um desconforto palpável. Quando terminei de analisar a última foto, o detetive Rodrigues revisou as respostas. 10 fotos, todas corretas. A sala irrompeu em admiração. Isso é realmente incrível. Como ele fez isso? Deveríamos ter perguntado a ele antes. O rosto de Brady escureceu. Ele queria dizer algo, mas no final nada saiu. Ele simplesmente se virou e saiu da sala. O detetive Rodrigues caminhou até mim e me deu um tapinha no ombro. João Pedro, você é realmente incrível. Obrigado, detetive. Onde você aprendeu tudo isso? Um jovem detetive perguntou curiosamente como eu conseguia memorizar tantos detalhes. Cada carro tem sua própria personalidade. Tentei explicar. Como um rosto, cada um tem olhos, nariz e boca. Mas cada um é único. O mesmo vale para os carros. Faróis são como olhos. A grade é como um nariz e o para-choque é como uma boca. Depois que você entende essas expressões, elas se tornam fáceis de reconhecer. Naquele momento, senti uma sensação de realização sem precedentes. Não apenas provei minhas habilidades, mas também sabia que poderia fazer algo pelo avô ferido. Esse sentimento de poder ajudar os outros me fez realmente sentir meu próprio valor pela primeira vez. O detetive Rodrigues olhou para mim com respeito nos olhos. João Pedro, você estaria disposto a nos ajudar com a investigação? Eu assenti sem hesitar. Sim, eu ficaria feliz em ajudar. Ao sair da delegacia naquele dia, o sol estava se pondo, e o céu laranja refletia nas janelas da delegacia, lindo como uma pintura. Eu sabia que, a partir daquele momento, minha vida seria completamente diferente. Após nosso primeiro encontro na delegacia, comecei oficialmente a cooperar com a equipe de investigação. Claro, eu mantive isso em segredo do meu pai. Este se tornou o maior segredo da minha vida e o fardo mais pesado. Todos os dias depois da escola, eu inventava todo tipo de desculpa. Ir à biblioteca um dia, ter aulas particulares no outro. Quanto mais mentiras eu contava, mais inquieto eu me sentia. Mas pensar no senhor ferido me dava a motivação para perseverar. O detetive Rodrigues preparou um assento especial para mim em um canto da sala de reunião da equipe de investigação. Uma pequena mesa, uma cadeira e um computador especificamente projetado para análise de filmes. Aquele pequeno canto rapidamente se tornou meu espaço de trabalho. A primeira semana de investigação foi mais complexa do que eu imaginara. O detetive Rodrigues se aproximou de mim com uma pilha grossa de documentos. João Pedro, com base na sua análise, compilamos uma lista de todos os proprietários de Audi A7 na área de Los Angeles. Ele colocou o arquivo na minha frente. Um total de 186 estavam registrados. Eu folhei o arquivo e o denso mar de nomes e endereços me deixou tonto. É muito? Sim, mas se filtrarmos pelo modelo de 2018, como você disse, o número cai para 62. O detetive Rodrigues marcou os pontos-chave em outra folha de papel. Então teremos que comparar registros de tráfego do dia do acidente, cabines de pedágio de rodovias, entradas e saídas de estacionamentos e até mesmo câmeras de semáforo. Ele apontou para um mapa na parede. Se conseguirmos identificar quais veículos passaram perto do bairro onde o acidente ocorreu por volta da hora do acidente, podemos reduzir significativamente a área. Esse trabalho parece simples, mas na realidade é incrivelmente tedioso.
Eu analiso dezenas de horas de imagens de vigilância todos os dias. Algumas imagens são claras, algumas borradas, como objetos. Alguns ângulos são excelentes, enquanto outros mostram apenas uma pequena porção do veículo. Os donos de lojas ao redor do bairro são muito cooperativos. Além da mercearia, há também restaurantes locais e várias lojas menores. Até mesmo os donos de câmaras de segurança em suas casas estão dispostos a ajudar. Nós, vizinhos, devemos ajudar uns aos outros, disse uma mulher. João Pedro, você está nos ajudando, então temos que apoiá-lo. Mas o trabalho de análise é realmente extenuante. Ficar olhando para a tela por horas, todos os dias, frequentemente deixava meus olhos doloridos. Às vezes, tarde da noite, eu nem conseguia distinguir as formas básicas dos veículos. O detetive Rodrigues percebia minha fadiga e me deixava descansar. João Pedro, não se esforce demais. Esse tipo de trabalho é cansativo até para adultos. Tudo bem, detetive, eu disse. Quero chegar à verdade o mais rápido possível. Durante todo esse processo, alguém me observava secretamente. Brady frequentemente aparecia enquanto eu trabalhava, me olhando com desconfiança. Às vezes, enquanto eu analisava as imagens, de repente sentia uma presença atrás de mim. Eu me virava e via Brady parado ali. Será que está tudo bem para o Rodrigues envolver menores em investigações? Ele questionou mais de uma vez. E se algo der errado, quem é o responsável? O detetive Rodrigues sempre respondia pacientemente a Nick, dizendo que João Pedro estava apenas fornecendo assessoria técnica. Ele não era um investigador em tempo integral, mas a atitude de Brady me deixava desconfortável. Comecei a me perguntar se ele estava realmente preocupado com questões processuais ou se havia algo mais acontecendo. Foi então que uma nova pessoa apareceu em minha vida. Jaden White, 24 anos, recém-formado na Academia de Polícia, foi designado para a equipe do detetive Rodrigues como investigador em treinamento. No nosso primeiro dia, a atitude de Jaden era fria. Você é aquele garoto do ensino médio? Ele perguntou, seus olhos gravados com desconfiança. Ouvi dizer que você consegue identificar carros. Sim, respondi simplesmente. Interessante. Ele zombou. Passei 2 anos estudando análise veicular e forense na academia, e agora estou trabalhando com uma criança. Aquela declaração me atingiu profundamente, mas eu não discuti. Eu simplesmente continuei meu trabalho em silêncio. Eu sabia que provar-me através da ação era mais persuasivo do que argumentar. Nos dias seguintes, Jaden frequentemente ficava por perto enquanto eu analisava as imagens. No início, pensei que ele estava tentando aprender, mas depois percebi que ele estava apenas procurando falhas. Você tem certeza sobre esse ângulo? Poderia ser um modelo de carro diferente? A evidência é tão fraca. Seus questionamentos me deixaram mais cauteloso e meticuloso. Eu verificava cada julgamento e apoiava cada conclusão e, embora isso aumentasse minha carga de trabalho, também tornava minha análise mais precisa. O ponto de virada veio na quarta-feira da semana seguinte. Naquela tarde, eu estava analisando novas imagens de vigilância de um posto de gasolina a 3 quarteirões da cena do acidente. Eram 30 minutos após o acidente, e as imagens mostravam um sedã Audi escuro. O carro parecia muito semelhante a um A7, mas eu precisava confirmar mais de perto. Aproximei o zoom, ajustei o contraste e analisei em rajadas. De repente, meu coração disparou. Detetive Rodrigues, por favor, venha dar uma olhada nisso. O detetive Rodrigues e Jaden se aproximaram. O que houve? Jaden, olhe para este carro. Apontei para a tela. Do perfil geral, é de fato um Audi A7. E o design das rodas combina. Então, o que há de tão especial nisso? Jaden perguntou. O que há de tão especial nisso? Aqui está a parte especial. Mudei para uma visão lateral do veículo. Olhe para o canto inferior direito do para-choque dianteiro. Há um arranhão e um amassado perceptíveis.
O detetive Rodrigues estreitou os olhos e examinou cuidadosamente. Realmente há danos. E olhe para o farol. Ampliei a área e vi que o farol esquerdo estava ligeiramente inclinado, como se não tivesse se reajustado totalmente após o impacto. A sala caiu em silêncio. A expressão de Jayden mudou de suspeita para concentração. Se este é de fato o veículo envolvido no acidente, ele murmurou para si mesmo. Mas há uma questão, continuei. O número da placa deste carro é completamente diferente do que vimos na cena do acidente. O que isso significa? Perguntou o detetive Rodrigues. Eu comparei 2 vídeos. A placa na cena do acidente começa com 8, mas a do posto de gasolina começa com 3. Jayden finalmente começou a levar minha análise a sério. A placa pode ter sido trocada, ou talvez uma falsa. Eu adicionei. Mas além da placa, todas as outras características combinavam perfeitamente. O padrão do aro da roda, o formato do espelho, o adesivo da janela, até mesmo o pequeno arranhão na carroceria do carro eram idênticos. O detetive Rodrigues bateu na mesa animadamente. Este era um grande avanço. João Pedro, você fez um ótimo trabalho. Olhar nos olhos de Jayden, ao me olhar, mudou completamente. Eu quero me desculpar. João Pedro, eu realmente te subestimei no início. Ele estendeu a mão. Suas habilidades são realmente incríveis. Eu apertei a mão dele. Uma sensação calorosa brotou em meu coração. Obrigado, Jayden. Na verdade, seus questionamentos me tornaram mais minucioso e profissional. A partir daquele dia, Jayden se tornou meu melhor parceiro. Ele combinou o conhecimento que aprendeu na Academia de Polícia com minhas habilidades de identificação de veículos, melhorando muito a eficiência do nosso trabalho. Mas, assim que estávamos animados com essa descoberta, Brady apareceu. Ele olhou para nossa análise e franziu a testa. Esperem, vocês têm certeza de que essa análise está correta? Ele apontou para a imagem na tela. Esse nível de dano pode ter muitas causas possíveis. Não é necessariamente um atropelamento, mas o tempo e o local são muito coincidentes. Jayden retrucou. Coincidência não é evidência. Brady disse friamente. Sugiro que adiemos qualquer ação futura até termos evidências mais sólidas. Olhei para Brady, uma sensação estranha crescendo em meu estômago. Porque ele sempre jogava um balde de água fria em nossas descobertas importantes. Porque ele parecia querer que este caso não progredisse. Mas naquele momento, eu não tinha experiência suficiente para entender as complexidades do mundo adulto. Eu simplesmente presumi que ele era cauteloso e profissional. Só entendi suas verdadeiras intenções depois que o que aconteceu. Usando as imagens da câmara de segurança do posto de gasolina, rastreamos o proprietário do carro, Carlos Medina, 32 anos, de ascendência mexicana, que trabalhava para uma construtora em Los Angeles. Mais importante, seu status de residência era questionável. João Pedro, graças a você, finalmente conseguimos um avanço. O detetive Rodrigues anunciou feliz que estava se preparando para solicitar um mandado de prisão, mas eu tinha uma sensação incômoda. Tudo estava indo muito bem, quase bem demais para ser verdade. Mal sabia eu, uma tempestade maior estava se formando. A notícia da fuga de Medina explodiu como uma bomba entre a equipe de investigação. Todos ficaram chocados e confusos. O detetive Rodrigues convocou uma reunião de emergência, seu rosto grave. Pessoal, temos um problema sério. Ele escreveu uma linha do tempo no quadro branco. O mandado de prisão de Medina foi aprovado às 15 de ontem. Planejamos realizar a prisão às 7 desta manhã, mas ele já havia deixado a residência às 23 da noite passada. A sala de reunião caiu em silêncio. Jayden levantou a mão para falar. Poderia ser uma coincidência? Talvez ele estivesse planejando retornar ao México. O detetive Rodrigues balançou a cabeça. De acordo com o testemunho de vizinhos, Medina havia removido apressadamente todos os seus pertences importantes na noite passada.
E os registros de controle de fronteira mostram que ele cruzou a fronteira de San Diego às 3 horas da manhã. Isso foi claramente uma tentativa de fuga premeditada. Brady picarreou. O que estou dizendo é que talvez estivéssemos errados desde o início. Todos se voltaram para ele. Será que o julgamento de um estudante do ensino médio pode realmente sustentar toda essa investigação? Senti o sangue subir à cabeça. Sr. Brady, minha análise é sólida. As características do veículo, o local do dano, a hora e o local, tudo se encaixa. Mas qual é o resultado? Brady zombou. Não só falhamos em prender o verdadeiro suspeito, mas podemos ter dado ao verdadeiro criminoso mais tempo para destruir as evidências. Naquele momento, senti uma sensação de mágoa e raiva sem precedentes. Mas o detetive Rodrigues se levantou. Nick, a análise de João Pedro está correta. O problema reside no vazamento de informações. Após a reunião, sentei-me sozinho em meu pequeno espaço de trabalho. Senti-me indescritivelmente deprimido. Talvez Brady estivesse certo. Talvez eu fosse muito jovem e ingênuo. Talvez eu não devesse ter me envolvido nisso em primeiro lugar. Quando você se sente assim, com a dúvida corroendo por dentro, o que te dá forças para continuar? Pense nisso. Qual é a sua motivação secreta quando tudo parece perdido? Justo quando eu estava afundando na autodúvida, Jayden se aproximou silenciosamente. Ele olhou ao redor, certificando-se de que não havia mais ninguém por perto. Então baixou a voz. João Pedro, notei algo estranho. O que foi? Sobre o Brady. Jayden sentou-se na cadeira ao meu lado. Ontem à noite, enquanto eu trabalhava horas extras organizando os arquivos do caso, eu o vi trabalhando em seu computador. Era tarde e éramos os únicos dois no escritório. Meu coração começou a disparar. E então, ele pensou que eu havia saído. Eu o vi editando alguns arquivos. A voz de Jayden sumiu. Era sobre os registros de seguro veicular de Medina. Esta informação me chocou. Por que ele modificaria os registros de seguro? Eu não tinha ideia, mas parecia suspeito para mim. Jayden olhou ao redor. Verifiquei os registros do sistema esta manhã e descobri que alguém havia acessado o arquivo de informações pessoais de Medina na noite passada. A hora era 21h37. Calculando rapidamente em minha cabeça, percebi que eram 6h30 depois que o mandado de prisão foi aprovado, mas 1h30 antes de Medina escapar. Jayden assentiu. O ID de usuário que acessou o arquivo era de Brady. Nós nos entreolhamos, percebendo a gravidade da situação. Se as suspeitas de Jayden estavam corretas, então Brady não estava apenas questionando minha competência, ele poderia estar ativamente obstruindo a justiça. O que devemos fazer? Perguntei. Preciso de mais evidências, Jayden disse. Mas isso é perigoso. E se Brady descobrir que estamos investigando-o? Começamos a desenvolver um plano de investigação secreto. Jayden usou seu papel como investigador em treinamento para obter acesso legal a certos registros do sistema. Eu era responsável por analisar os detalhes técnicos e o cronograma. Nos dias seguintes, trabalhamos normalmente enquanto secretamente coletávamos evidências. Jayden procurava oportunidades diárias para revisar os registros de atividades do computador de Brady. Eu revisava todas as informações relevantes sobre seguro de veículos. No terceiro dia, Jayden fez uma descoberta chocante. João Pedro, você conhece a Jingyang Insurance Company? Não conheço. O que está acontecendo? O Audi A7 de Medina foi originalmente comprado desta empresa. Jayden pegou uma impressão e encontrou um link surpreendente. Ele apontava para um nome no documento, Sarah Brady. A esposa de Brady, Jayden disse. Sim, ela é a gerente de sinistros da Jingyang Insurance. A voz de Jayden estava cheia de excitação e nervosismo. De acordo com documentos internos da empresa, ela lida com sinistros de veículos de alto valor. Comecei a entender a conexão.
Se Medina fosse condenado, a seguradora teria que cobrir as despesas médicas da vítima e os custos de reparo do veículo. Além disso, Jayden continuou. A família do senhor ferido contratou um advogado e está se preparando para entrar com uma ação civil. Se bem-sucedida, os danos poderiam exceder $1 milhão, então a esposa de Brady e sua empresa não queriam que o caso fosse a julgamento. Correto, Jayden assentiu. Agora você entende por que Brady tem obstruído a investigação? Mas precisávamos de mais evidências diretas. Um mero conflito de interesses não era suficiente para provar que Brady havia vazado a informação. Nossa chance chegou no quarto dia. Naquela tarde, Brady recebeu um telefonema. Pensando que não havia mais ninguém no escritório, ele falou mais alto que o normal. Jayden e eu estávamos na sala de arquivos adjacente, organizando documentos. Sim, o caso está encerrado, Brady disse ao telefone. O mexicano se foi. Não há suspeitos, não há evidências. Sua empresa está segura. Jayden e eu trocamos olhares nervosos. Shen Meng, reinvestigue. A voz de Brady de repente ficou mais nítida. Impossível. Eu vou resolver. Confie em mim, não haverá mais progresso neste caso. Após a ligação, um silêncio mortal caiu sobre o escritório. Jayden e eu nos agachamos atrás do armário de arquivos, sem ousar respirar. Alguns minutos depois, ouvimos os passos de Brady saindo do escritório. Você ouviu isso? Jayden sussurrou. Sim, meu coração disparava. Ele está falando com alguém da seguradora. Mas conversas ouvidas sozinhas não eram suficientes. Precisávamos de evidências mais concretas. No quinto dia, Jayden teve um plano ousado. João Pedro, sei que isso é perigoso, mas temos que olhar dentro do computador de Brady. Ele não nos deixaria tocar nele, por mais que tentássemos. Há uma oportunidade esta noite. Brady estará no jantar anual do Departamento de Polícia. Eu poderia inventar uma desculpa para ficar horas extras, mas o computador tem senha. Jayden sorriu misteriosamente. A Academia de Polícia não nos ensina apenas a resolver crimes. Também nos ensina habilidades especiais. Às 8 horas daquela noite, éramos os únicos dois no escritório. Jayden operou habilmente o computador de Brady. Depois de alguns minutos, ele conseguiu fazer login no sistema. Ali, ele apontou para a tela, olhando os e-mails. Eu me inclinei e vi algo chocante. Um grande número de e-mails entre Brady e sua esposa, mencionando explicitamente o caso de Medina e como lidar com ele. Ainda mais surpreendente, encontramos um e-mail que Brady havia enviado para um destinatário desconhecido. O e-mail continha informações pessoais detalhadas sobre Medina, incluindo seu endereço, local de trabalho e até mesmo uma rota de fuga sugerida. Neste exato momento, estamos ajudando o suspeito a escapar. Não pude acreditar. O rosto de Jayden ficou pálido e cinzento. Isso era muito mais sério do que imaginávamos. Brady não estava apenas em conflito de interesses. Ele estava ativamente obstruindo a justiça. Rapidamente copiamos as evidências. Mas, naquele instante, ouvimos passos. Alguém se aproximava do escritório. Rápido! Jayden fechou os arquivos freneticamente. Acabávamos de restaurar o computador ao seu estado original quando Brady apareceu na porta. O que vocês estão fazendo aqui? Seus olhos estavam cheios de suspeita. Ele estava trabalhando horas extras para organizar os arquivos do caso. Jayden tentou manter a calma, porque ele tinha um relatório de fim de ano para preparar. Brady olhou ao redor do escritório, seus olhos demorando-se em seu computador por um momento. Da próxima vez, lembre-se de avisar primeiro. Depois que ele saiu, Jayden e eu afundamos em nossas cadeiras. Nossos corações disparavam. Temos a evidência, Jayden ofegou. Mas agora a questão é, o que fazemos? É um verdadeiro dilema. Somos apenas investigadores em treinamento e estudantes do ensino médio. É preciso tremenda coragem e sabedoria para acusar um profissional experiente. Jayden, eu acho que precisamos de ajuda externa. O que você quer dizer?
Eu conheço um repórter. Talvez possamos deixar a mídia expor isso. Depois que fui para casa naquela noite, não consegui dormir, e as evidências que encontramos estavam constantemente se repetindo em minha mente. Uma pessoa que deveria proteger a justiça estava minando a justiça. Um policial que deveria servir o povo vendeu seus deveres para ganho pessoal. Eu sabia que nossa batalha havia apenas começado, e essa batalha seria mais difícil e perigosa do que eu pensava. Alguns dias depois, o artigo foi publicado com o título A Verdade do Atropelamento Revelada por um Estudante do Ensino Médio. Porque a polícia fez vista grossa. Depois que o artigo foi publicado, a comunidade local começou a se agitar e a família da vítima foi a primeira a responder. O filho do senhor veio diretamente à nossa casa. João Pedro trabalhou tanto pelo nosso pai. Estou muito grato. Vendo seus olhos cheios de lágrimas, eu engasguei, mas fiz o que deveria fazer, esperando que o senhor se recupere logo. No entanto, também houve diferenças de opinião dentro da comunidade. Algumas pessoas diziam que não havia necessidade de interferir na polícia e algumas pessoas apoiavam que esse tipo de coisa não podia ser silenciada. Uma organização comunitária local realizou uma reunião de emergência e eu também tive a oportunidade de participar e explicar minha posição. Eu só queria fazer a coisa certa e acho que não é nacionalidade ou idade que importa, mas corrigir o que está errado. O presidente da organização disse que João Pedro está certo. Se ficarmos em silêncio aqui, quem nos protegerá? Como resultado, a organização comunitária decidiu solicitar formalmente ao Departamento de Polícia que reabrisse a investigação e também decidiu informar a mídia regional sobre o caso. O artigo começou a se espalhar para grandes veículos de comunicação, e grandes emissoras como a ABC7 e a NBC também mostraram interesse. Quando a notícia foi veiculada sob tal título, o Departamento de Polícia de Los Angeles não pôde mais ignorar, e o chefe de polícia se apresentou para reexaminar o caso. Brady foi suspenso e uma nova equipe de investigação foi formada. Após uma reinvestigação, confirmei que toda a minha análise estava correta e também comecei a rastrear o paradeiro de Medina novamente. E também investiguei a suspeita de fraude de seguro. A família do senhor vítima veio nos visitar novamente. João Pedro, se não fosse por você, o caso do nosso pai teria sido enterrado para sempre. Muito obrigado. Depois de ouvir isso, sinto que todo o trabalho duro foi recompensado. Mas o mais feliz foi a reação do meu pai. João Pedro, me desculpe. Eu estava errado. Você está fazendo a coisa certa, mas eu queria impedi-lo. Não importa, pai. Eu sei das suas preocupações. Estou realmente orgulhoso que um pequeno interesse possa criar uma mudança tão grande. Percebi naquele momento que o que eu queria buscar não era ser famoso ou ser reconhecido, mas ser a ajuda de alguém com minha pequena habilidade. Pai, quero continuar a fazer isso no futuro, conectando tecnologia e trabalho de justiça. Ok, filho, eu sempre te apoiarei. Pensando nisso agora, aquele caso de atropelamento foi um ponto de virada em minha vida. Pude crescer de uma criança que simplesmente gostava de carros para uma pessoa que realiza a justiça. Mais importante, ganhei a confiança para falar o que é certo, independentemente da nacionalidade ou idade. Começou apenas por gostar de um carro e ajudou alguém. Esta é a última coisa que quero dizer às pessoas. Não desistam de seus pequenos interesses e entusiasmo. Um dia eles se tornarão uma força enorme que mudará o mundo. Medina foi eventualmente extraditado de volta aos Estados Unidos para julgamento e Brady foi processado por obstrução de investigação e conflito de interesses. O caso se tornou uma oportunidade para melhorar os procedimentos de investigação do Departamento de Polícia de Los Angeles. Eu sou estudante do ensino médio agora e ainda tenho muito interesse em carros, mas agora tenho um sonho maior. Quero ser um pesquisador que combina inteligência artificial e ética. Quero criar tecnologia que permita que todos se movam com segurança. Às vezes, quando penso naquela noite, se eu não tivesse reunido coragem, se eu não tivesse falado, o caso do senhor da vítima poderia realmente ter sido enterrado, mas escolhi acreditar no poder da pequena justiça.
Agora estou convencido de que, por menor que seja uma voz, se for a voz certa, ela eventualmente alcançará alguém. Esta é a mensagem que quero transmitir a todos que ouvem esta história. Todos têm o poder de mudar o mundo, e o importante é não ter medo de usar esse poder. A justiça não é algo distante. Ela começa com os pequenos atos de preocupação dentro de nós. Minha história termina aqui, mas acredito que a sua apenas começou. Vamos criar um mundo melhor com a nossa própria pequena justiça.